sobre o destino e sobre o acaso. E Mateus aponta isso com muita clareza na conversa que eu tive com ele. É que ele deixa claro que o Brasil é isso também. É chanchada, é carnaval, é sujeira, é imperfeição. É ao mesmo tempo um paradoxo. Porque ele é construção e descaso. Ele é sonho e é perda. Então eu acho que a conversa com ele é genial, porque Mateus é um grande palhaço e nos aponta que para lidar com a tragédia, a melhor resposta é sempre o humor. O Brasil, agora como nunca, precisa da alegria. E eu acho que é aí que está a grande questão do Mateus Nastergalli, que foi o convidado de hoje, que conversou aqui comigo na sala 4 do Estação Net Botafogo. A gente fala sobre tudo. Sobre tudo, Vertigem, sobre tudo. Acho que é tão bonito também o livro de Jó, né? Tudo isso é tão bonito, esse período teu é tão bonito, assim. É. Eu acho que tem tanto a falar. E como é que foi para você chegar no Vertigem também? Como é que você foi parar lá, nesse contexto, né? Bom, eu era um estudante de artes plásticas, um zootécnico e veterinário frustrado. Eu tinha tentado vestibular para isso, eu queria biologia, veterinária ou zootecnia, e não consegui entrar. Zerei em matemática, física e química na USP. E entrei para as artes plásticas na FAAP. Sempre desenhei muito bem desde criança. Sempre gostei muito de ler, desenhar, cantar. Mas não tinha relação com teatro, nem tinha ninguém ligado ao teatro ou ao cinema na minha família. O meu avô belga foi cantor de ópera antes da guerra, antes da Segunda Grande Guerra. Não chegou a ser um cantor profissional, mas se apresentou algumas vezes. Então, na minha casa tinha um histórico de ópera, portanto de palco, mas muito distante e também um pouco nostálgico, né? Meu avô tinha sido exilado da Bélgica depois da Grande Guerra, então tudo que nos ligava às origens europeias era um pouco tingido de melancolia também. Minha mãe era poetisa, faleceu muito cedo, mas deixou poemas e uma biblioteca bonita que eu chafurdei durante a minha juventude e na minha infância. Meu pai tocava muito violão, conheceu minha mãe nas rodas de ensaio da Traditional Jazz Band, da qual ele foi fundador, enquanto ele estudava engenharia na USP. E com a morte da minha mãe, ele saiu da banda e virou só um engenheiro, com uma nova mulher e uma nova família, e comigo a tiracolo ali. Então tinha arte por perto, mas não tão presente. E quando eu cheguei na FAAP, então eu comecei a conviver com pessoas que gostavam de artes plásticas, mas também de performance, de cinema, de teatro. Comecei a frequentar exposições, vernissagens, estreias de filmes, de peças. E fui cair no Antunes Filho. Fui acompanhar uma amiga para um teste, acompanhar mesmo. E acabei entrando para o CPT, para os ensaios da montagem de Paraíso Zona Norte. Não estreei, eu estava muito novo, o Antunes calculou que eu não estava pronto para estrear, mas eu fiz o vestibular então para a Escola de Arte Dramática. O bichinho do teatro tinha me pegado, e eu, na escola, logo no primeiro, segundo ano, já fiz amizade com muitas pessoas que viriam a ser o Teatro da Vertigem. O Paraíso Perdido foi a primeira peça do Teatro da Vertigem. Eu não estava no início do processo, mas num certo ponto, já travando conhecimentos e fazendo amizades na USP, uma das atrizes da Vertigem, que é uma grande diretora, chamada Joana Albuquerque, na época era atriz da Vertigem, me disse para o Antônio Araújo: nós temos que levar o Mateuzinho para o Teatro da Vertigem. Eu entrei meio tardiamente no processo do Paraíso Perdido e já me entendi ali com o grupo e com o Antônio de um jeito vertiginoso. Imediatamente me deram um personagem na peça que era fundamental, que era o narrador, e que chamava-se Lúcifer. Era o próprio Satanás, o portador da luz. Então eu era um Satanás nas igrejas,
O Anjo Caído, porque tudo era baseado no poema do Milton sobre a queda dos anjos, que seriam os futuros demônios, e que carregava a sua própria luz. E logo depois foi o Jó. Eu já tive que trancar a escola, não conseguia mais conciliar a temporada pesada do Jó e os compromissos já de imprensa que o Jó gerou para mim. E imediatamente eu comecei a ser muito convocado para fazer cinema e televisão também. O Bruno Barreto me estreou no cinema. Na sequência imediata, Valtinho me chamou para fazer 2 filmes, O Central do Brasil e O Primeiro Dia, que é um filme que eu amo. A Eliane Café estava fazendo o primeiro longa, o Kenoma, então eu já fui para o Kenoma. O Jorge Furtado adaptou um longa dele que não foi possível de ser realizado para a televisão, no Comédia da Vida Privada, chamado Anchietanos. Aí eu fui fazer então uma primeira experiência na TV Globo nas mãos de um cineasta, o Jorge Furtado. O João Falcão me chamou para o outro seguinte, então eu fiz 2 episódios, e na sequência o Wolf me chamou para fazer o Cintura Fina na Ilda Furacão. Foi bonito, acho que a gente trança o destino junto com ele, né? Eu gosto de pensar que o destino é feito com 3 tranças, né? Uma é tua, uma você que manipula, né? Que tem a ver com as coisas das quais você se aproxima, as coisas pelas quais você se interessa, né? Os amigos que você vai cativando na tua curiosidade pela vida, e aí as sortes dos destinos, as tragédias, as partes engraçadas e tal. E talvez a outra corda seja essa sem nome aí, que a gente, se quiser, chama de Deus, né? Ou de os deuses, ou os acasos, ou a força da vida, né? Que pode ser maior ou menor, pode ser construtiva ou destrutiva, porque a vida é uma viagem, né? Que favorece e desfavorece o tempo todo, né? Todos nós vivemos sob pressão, né? A vida é sob pressão. E tem que ser assim, porque a vida precisa superar essa pressão para poder vingar. Então, do ponto de vista da vida, aquilo que não vinga nem é um luto, é um aprendizado. Então, isso não vinga. Onde vinga? Vamos apostar as fichas onde mais vinga. O negócio é doido. Mas eu acho que uma das cordas dessa trança tá na tua mão, na maneira como você, apesar da sorte, entende as possibilidades ao teu redor e caminha. Você pensa muito nisso também quando você está com esse processo de corpo teu, quando você está preparando? Você vai mais intuitivamente para isso? Ou você também se dá conta às vezes, até também... Nossa, eu me posiciono assim, né? O processo de atuação é difícil de ser descrito em palavras, né? Porque ele é uma vivência, né? Tem um misto de técnica, um misto de intuição e também do que é possível fazer com o teu corpo e espírito. Quando eu falar corpo agora, sempre eu vou estar falando de corpo e alma, de tudo, tá? Uhum. Eu não sou espírita, não acredito que o corpo é uma coisa e a alma é algo separado que, por exemplo, flutua depois da tua morte. Não. Acho que a ânima e o ânimos dependem dessa configuração carnal e animam a configuração dessa carne, destinam essa carne de alguma maneira para cá ou para lá, e essa carne destina essa alma também para algumas coisas. Assim é também com um ator. A formação do teu espírito e como isso se reflete no teu corpo e aquilo que teu corpo permite, arquetipalmente, teu tipo físico mesmo, vão determinar algumas coisas. E se você tiver sorte e tenacidade, você vai ter oportunidade para alargar as possibilidades do destino desse corpo. Se você me perguntar o que eu poderia
sublinhar, ou o que eu consigo falar em voz alta sobre isso tudo, me parece que fiz um trabalho que procura ser visceral, mas que é técnico também, no sentido de que é um trabalho que obedece e glorifica a arte da atuação. Eu estou ligado aos antepassados de uma tradição, né? Procurou modernizá-la em alguns aspectos, mas respeita essa beleza, a beleza desse artesanato. E que, por vários motivos, foi levado a, nos palcos, ser um arauto do trágico, e no audiovisual, cinema e TV, foi convidado muito a ser um palhaço arlequino da brasilidade, mas às vezes de maneira muito brincante, divertida, como no caso do Auto da Compadecida, do Tapete Vermelho, em que eu fazia um Jeca Tatu à la Mazzaropi, e às vezes de maneira mais acusativa, como nos personagens baldios do Cláudio Assis. Sempre me parece que no audiovisual, por causa do meu destino de tipo físico, o meu destino físico, eu fui chamado para ser alguém que pode ser usado para a gente investigar o homem simples do Brasil, o homem comum do Brasil, né? Então é isso que continua sendo um pouco meu guia, com a diferença, talvez, de que agora eu estou um pouco mais cansado e perdi, nesse momento, me parece, uma parte bonita da ingenuidade que a juventude tem, e espero que o cansaço físico desse corpo possa abrir caminho ou dar luz a algumas perspectivas novas que eu mesmo ainda não entendo, né? Eu fui entendendo ao longo do tempo que o Brasil precisa muito de alegria. E eu fui um fazedor de tragédias no teatro e fiz muitos filmes difíceis de engolir, de gosto travoso, percorrendo o Brasil no que ele tem de muito difícil. E agora, depois dos 50 anos, eu me sinto com direito, engraçado, direito mesmo à alegria. Mas isso E é curioso, né? Porque eu acho que também, se você for pensar assim no Auto 1, né? No primeiro Auto, né? É engraçado que era um ciclo, assim, eu vejo que naquele momento em que o Auto estava sendo feito, era um momento que a gente estava precisando também falar, o Brasil é bom, a gente é ri, a gente sabe fazer bem, a gente sabe fazer uma coisa popular, a gente sabe ser chanchado e sabe ser inteligente, sabe juntar as coisas, né? E é interessante ver o Auto agora, assim, pra mim, porque eu vejo que tem esse momento de novo, de alguma maneira, de um outro momento, de um outro jeito, né? Mas, assim, como é que foi isso pra você também, assim, nesse momento de ter feito Porque aquilo, vocês não dormiam, né? Você e o Celton, assim, vocês gravavam num ritmo... num ritmo pauleiro, alucinante, assim, e era um baixo orçamento dentro da Rede Globo, feito em película. Era uma aposta, não se colocou muito dinheiro na roda. Então o tempo era escasso, a gente ensaiou muito, e aquela coisa Alaguel, bem decupado, fez ficou bom, foi. Tá no eixo de câmera, naquela luz, naquele cenário, vai fazer tudo que for aqui. A nossa sorte é que não tinha troca de roupa quase, que o João Grilo de Costa só tem uma roupa praticamente. Senão a gente teria enlouquecido. Mas em vários momentos eu lembro durante a filmagem, o Guel dizia ação e a gente não sabia mais o que era. Falava, é o quê? Que cena que a gente tá? A gente tá naquele trechinho do capítulo 3, da cena da padaria. Ah, meu Jesus, tá. Aí fazia lá, pronto, tá, valeu, mas eu posso fazer. Não, foi lindo, vamos pra frente. E eu acho que não vai ser tão diferente agora, porque... bom, o Desejo do Auto 2 aconteceu durante o bolsonarismo. Foi João Falcão que levantou a lebre.
dizendo: eu acho que a gente deveria devolver para o Brasil a alegria que o Brasil nos deu nesses 20 e tantos anos de Alto. A gente deu para o Brasil uma obra e o Brasil nos devolveu com uma alegria multiplicada. E o Brasil elegeu Lula, e o Brasil transformou o Alto no filme de cabeceira do Brasil. Todo mundo viu o Alto no Brasil, os mais cultos e os mais ignorantes, os mais simples e os mais elaborados, se é que isso existe. Então, os mais ricos e os mais pobres, os pretos, os brancos, os japoneses, os nordestinos, os sulistas, todo mundo viu o Alto e se sente retratado no Alto, de alguma forma, todos. E nós nos reunimos e pensamos: tá bom, temos coragem, deu medo, teve vacilos, mas falou: tá bom, vamos devolver. A gente tinha medo de macular o filme, a gente tinha medo principalmente de não ser capaz, de novo, de fazer aquilo. E óbvio, a gente não é capaz de fazer aquilo, de novo. Ariano já não está mais entre nós, para dar palpite nos textos. Tudo que era das peças do Ariano que foi possível, o Guel já usou na primeira adaptação. Mas nós temos 4 roteiristas geniais: Guel, Adriana Falcão, João Falcão e Jorge Furtado. Nós temos a maneira como o Ariano trabalhava, que é buscar nas fontes do teatro e da literatura mundial suas inspirações. Então você pode ir para o Dom Quixote, você pode ir para Molière, você pode ir para vários lugares, como Ariano fazia efetivamente. Tem a nova tecnologia, então ele vai ser todo feito em LED, ele não é de locação, não é um presépiozinho de Idade Média armorial, ele é mais Tim Burton, ele é mais tempos modernos, cenário, LED, Tim Burton. E ele não quer ser o Alto, ele será uma homenagem ao Alto. Nós teremos mudado, o Brasil mudou, mas a gente quer devolver um beijo que a gente recebeu do Brasil, e a gente espera que, se tudo der certo, ele possa ser de novo uma peça fundamental nessa reconstrução da gente gostar da gente de novo. Nesse sentido, eu me sinto muito feliz com o Cine Hollywood, por exemplo. A gente gostar da gente de novo, né? É bem diferente do sentido com o qual eu fiz os filmes do Cláudio Assis, que para mim são os mais importantes da minha vida como artista. Pelo menos até onde eu posso compreender. Eram filmes de acusação do Brasil. É para amar o Brasil acusando o Brasil, clamando ao Brasil por uma resposta. Esses trabalhos, o Alto, o Cine Hollywood, o Molière, a peça da Sabina Berman, são peças para a gente gostar da gente, apesar das críticas. O Alto é muito crítico. O Alto é todo construído na base sólida da eterna diferença social que nos marca, não só no Brasil, mas no mundo. O João Grilo Chicó é o Pierrot e o Arlequim, servos, escravos de alguém. Não vai ser diferente no Alto 2, a história é bem outra, mas os patrões e os pobres, né? E pobres espertos e que gostam de viver, enquanto que ricos que se deram bem talvez não gostem mais tanto da vida. Acho que é isso o Alto da Compadecida, a gente se fudeu, mas a gente ainda gosta de viver. E você, que se deu bem? Cara pálida. Tá feliz, Trump? Tá feliz de verdade, Trump? Ou a felicidade de verdade a gente vai encontrar lá no Maracatu? Entendeu? Claro. Não, e o Chicó e o João Grilo, assim, é aquilo, né? Eles fazem todo mundo rir, mas os bobos são os outros, não são eles. Os bobos são os outros. E eles passam fome. E eles passam fome. Sim. Eu gostava muito de pensar nisso, quando a gente estreou, principalmente. Quando vinha o discurso, que também faz parte da obra, que é quando você começa a falar sobre o trabalho, né?
achava importante ressaltar, as pessoas, eles passam fome. Então é por isso que eles têm a adesão imediata do público, mas eles não estão sofrendo exatamente, porque eles são palhaços, mas todo palhaço encerra uma dor. E quando você vai fazer, por exemplo, um workshop de palhaço, eu cheguei a fazer aula de clown. Sempre o que você vai procurar para construir o teu palhaço é a tua fragilidade maior. O palhaço genial vai ser daquele artista que conseguiu expor, de um jeito brincante, seus piores defeitos, suas piores fragilidades. Esse é o lindo palhaço. E todo artista que consegue isso pode ser chamado de palhaço. E é um termo honroso. Então, na minha opinião, Charlie Chaplin é um palhaço, no maior sentido. A Julieta Mazzina é uma palhaça. O Grande Otelo é um palhaço. A Dercy Gonçalves é uma palhaça, sabe? Eu almejo um dia que alguém se refira a mim dizendo: aquele palhaço. Qual? Aquele palhaço, Matheus Nastergalli. Eu ia ficar feliz. Você é um nosso palhaço também. Tomara. Você é, pra mim, pelo menos. Que eu bom. acho que é todo mundo aqui. Você é, claro. Eu acho que sem dúvida nenhuma, assim. E essa experiência também do Cláudio Assis, né? Eu acho que o Cláudio Assis, você estava agora recente, né? A gente estava se falando, você estava em Recife gravando com o Cláudio. E aí, assim, você acompanhou o Cláudio. São anos, né? Fazendo trabalhos com o Cláudio, né? Todos. E aí, assim, isso me interessa muito, porque você viu uma transformação também de uma vida, né? Tanto tua quanto dele, assim. E você, assim, o que você acha que mudou no processo dele, assim, de direção, de lidar com, na visão dele até também? O cinema do Cláudio sempre foi um cinema de berro. Um homem que engoliu todo o nosso passado para tentar devolver presente e futuro. Com a diferença brutal de que o Cláudio é um dos únicos e provavelmente o primeiro que eu conheci, artista de cinema, diretor de cinema, que realmente nasceu no seio do Brasil real. Não é um burguês com intenções socialistas, um artista provocado pela realidade do país, mas que teve acesso às escolas, ao estudo de maneira fácil. Não. Ele é um homem nascido no coração do Brasil mais simples, mais sofrido, mais preconceituoso, pobre, carente, ignorante. E de lá ele sai para empunhar uma câmera e filmar o Brasil dele. Não o Brasil que ele viu, o Brasil dele. Quando nós somos filmados pelo Cláudio Assis, nós somos ele. A bichinha travesti do hotel que eu fiz, o Dunga, é a bichinha que ele viu, que ele odiou ou amou. Mas o principal dele é isso. Eu sou o Brasil faminto, desdentado, medonho, que você odeia e finge amar no seu cinema. E agora esse cinema é meu. Esse que é o Cláudio é. Agora, recentemente, filmei com o Petros Cariri. Nossa. Que era um desejo que eu tinha. Eu alimentava aquilo em silêncio. Eu via os filmes do Petros nos festivais e dizia: nossa, que poeta. Porque isso vai ficar cada vez mais raro. Um cineasta de filmes para cinema vai ficar cada vez mais raro, e é natural que aconteça. O cinema grande, projetado, ele vai ser para o grande entretenimento, as coisas da Pixar, ou a grande arte. O cinema que pode se comunicar com plenitude na tela menor, ele será na tela menor. A pandemia também nos ensinou que não precisa você sair de casa para um filme que não precise da tela grande. Mas o Petros ainda é, apesar de jovem, um cineasta da tela grande.
Então eu tinha esse desejo e para minha alegria e espanto, logo depois que a pandemia estava abrandando, antes da gente retomar o Cine Hollywood, que tinha parado, o Petrus falou, vem protagonizar um filme meu. Eu falei, nó, que coisa, que sonho! Eu vou sair da quarentena direto para Quixadá, numa equipe super reduzida, o elenco de 3. Nossa, né? Tem 3 participações eventuais, só de atores maravilhosos, e 2, uma mulher, um homem, que sou eu, e um bebê. Um filme de estrada, ao ar livre quase o tempo todo, ninguém podia aglomerar. Lindo, lindo, lindo. Eu acho o cinema brasileiro um dos melhores do mundo. É claro que eu sei que é difícil comparar os cinemas do mundo e escolher cinemas do mundo, porque é uma obra humana, mundial, coletiva, e talvez nem exista um cinema de tais lugares. Tudo é do mundo, ainda mais o cinema que viaja pelas telas e tudo. Mas aqui acontece uma coisa que só aqui acontece, que tem a ver com essa urgência do nunca se saber do amanhã. Tem a ver com a ignorância do país, que precisa que as coisas sejam ditas claramente, explicadas. Então as interpretações no Brasil sempre são dilatadas, explicadas. A chanchada é explicativa também. O drama tem que ser claro. Nelson Rodrigues é para falar pausadamente. Há algo no Brasil que tem a extravagância do que é pobre, tem a beleza do que é miserável, tem a urgência do que pode ser esquecido, tem algo que tem que ser berrado. Mesmo no cinema mais cabeça nosso, que é talvez o Glauber Rocha, as pessoas gritam o que elas têm que dizer. A atriz considerada a maior atriz do Brasil, eu acho estranho uma eleição desse tipo, mas a atriz considerada a nossa maior atriz, que é a Fernanda Montenegro, ela berra. Não só ela berra no palco com a amplitude de uma diva que ela é, mas também ela berra na televisão e ela berra no cinema. A Fernanda, eu fiz teatro com ela, fiz A Compadecida com ela, fiz Central do Brasil, fiz séries, conheço muito a Fernanda e a gente conversa muito. Quando a gente está trabalhando Doce de Mãe, a gente ficou grudado muito tempo e a gente troca zap sobre ser ator, sobre tal. E uma vez eu falei com a Fernanda sobre isso de um jeito mais corajoso. Falei, Fernanda, por que você fala assim? Ela falou, assim como? Eu falei, você... é como se cada palavra fosse dita quase que separadamente, e alto, em bom tom. E como se não bastasse, em geral, quando você termina a frase, se você puder, você fala, compreende? Mesmo em cena. Entendeu bem? Não só em entrevistas, em cena. Podem notar, é uma característica. Olha como isso é brasileiro. Eu sentia isso, eu tinha vontade de falar sobre isso. E ela disse, você tem toda a razão. Eu falo cada uma. E eu procuro o sentido e a gestalt de cada uma. Aquilo que criou e dá forma a cada palavra. Eu procuro que isso esteja presente. E mais que isso, eu não sei escolher a sílaba tônica. Então eu boto tônica em todas. E gargalhamos. Já como piada de cozinha, sabe? Eu boto tudo assim, você. Então a tônica não é no você, é você está bem, entendeu? Isso é chanchada, isso é tragédia brasileira, isso é Nelson Rodrigues, isso é a maneira como interpreta a maior atriz do Brasil. Como se não só cada cena, mas cada palavra, e pior, cada sílaba fosse a última. Maravilhoso. Obrigado demais por tudo, querido. Muito bom. Começo a conhecer-me. Não existo. Sou intervalo entre o que desejo ser e os outros que me fizeram.
ou metade desse intervalo, porque também há vida. Sou isso, enfim. Apague a luz, feche a porta e deixe de ter barulhos de chinelos no corredor. Fique eu no quarto só com grande sossego de mim mesmo. É um universo barato. Quem disse que eu vivi por mim foi por você.